Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Guerra Fria. Vou começar falando um pouco sobre o contexto, o que foi essa guerra e também algumas características. Bom, a Guerra Fria foi uma guerra ideológica que aconteceu entre 1947 e 1991. Ela polarizou o mundo em dois blocos, o bloco que era comandado pelos americanos e o que era comandado pelos soviéticos. Isso gerou um conflito político e ideológico, onde cada um defendia seus interesses de acordo com suas ideologias. Não chegou a acontecer nenhum grande conflito armado direto entre essas potências, mas ocorreu vários outros conflitos pelo mundo entre outros países, onde essas potências interferiam de forma indireta. Elas estavam lá presentes de alguma forma, mas não diretamente. Para acontecer essa disputa, para poder incentivar essa disputa, houve vários porquês, como por exemplo a economia, a diplomacia e a tecnologia, também entre outros, teve vários. E essa guerra, ela aconteceu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Eles falam que onde realmente começou essa guerra foi no discurso de Harry Truman, lá no Congresso americano, onde ele queria verba para poder afastar o comunismo da Europa. Ele falava que era papel dos americanos garantir que a Europa não sofresse influência dos soviéticos. E foi aí que começou a doutrina Truman, e dentro dessa doutrina começou o Plano Marshall. E o que foi esse Plano Marshall? Era basicamente os Estados Unidos ajudar a Europa a se reconstruir. Porque o pós-guerra da Europa, elas estavam muito destruídas, e aí os Estados Unidos iam ajudar ele a se reerguer, né? Mas ele não queria ajudar a Europa, eles queriam garantir sua influência lá dentro, deixar os soviéticos longe, falar que quem manda é a gente que influencia eles aqui. Então eles não queriam ajudar, era por interesse. No fundo a gente sabe, que era lá o interesse de influenciar eles. Também temos algumas características dessa Guerra Fria, como por exemplo a polarização, como eu já havia dito, o mundo foi polarizado em dois blocos. Também temos a corrida armamentista, que eles investiram muito em arma nuclear, quantidade de arma, tudo, as armas mais novas, quem tivesse mais era o mais fodão. E também a corrida espacial, que era sobre tecnologia, nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, e as interferências estrangeiras, que eram essas potências influenciavam outros países, E eles queriam garantir que esses países estivessem do seu lado. Aí eles iam lá e apoiavam eles em alguma coisa, como por exemplo, aqui no Brasil. Os Estados Unidos veio apoiar o golpe de Estado, que foi sofrido em 1964. Eles vieram aqui e apoiaram para poder garantir que o Brasil estivesse do seu lado nessa guerra toda que estava acontecendo. E também para influenciar o Brasil, Então, eles vinham aqui e faziam isso para poder se garantir. Era tudo interesse. No fim, era tudo interesse. A nova ordem mundial foi um plano geopolítico internacional que marcou após a Segunda Guerra Mundial. Teve início no final da Guerra Fria. Com Hitler recuando, já que todas as forças juntaram contra a Alemanha, todos foram em direção a Berlim para saber quem teria a vitória, se eram os americanos ou os soviéticos. Assim, Berlim foi dividida em duas áreas. A Alemanha também foi dividida entre República Federal da Alemanha, sob influência da França, Inglaterra e Estados Unidos, e República Democrática Alemã, sob o controle soviético. O símbolo da Guerra Fria foi o Muro de Berlim, que forma uma bipolarização do mundo entre comunistas e capitalistas. Também nesse tempo teve a criação do Plano Marshall, que teve o objetivo de reconstruir a França e a Inglaterra. Essa nova ordem mundial também gerou mudanças na hierarquia internacional, que antes era dividido entre Primeiro Mundo, Segundo Mundo e Terceiro Mundo. Agora é dividido entre Norte, que é os países desenvolvidos, e o Sul, que são os subdesenvolvidos. O Primeiro Mundo eram os países capitalistas, o Segundo Mundo, os socialistas, e o Terceiro Mundo eram os países subdesenvolvidos e emergentes. Apesar da Rússia ter dado muitos armamentos da União Soviética, ainda assim ela estava em crise. E os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo, então, para competir e justificar o seu investimento em armamento e tecnologia pesada, Assim, aconteceu o ataque de 11 de setembro, que o grupo terrorista Al-Qaeda organizou,
que atacou as Torres Gêmeas e outros lugares dos Estados Unidos. E então os Estados Unidos gastou bilhões de dólares com uma guerra direcionando uma invasão para o Afeganistão, porque o governo talibã, o regime talibã, estava protegendo esses líderes da Al-Qaeda. A corrida armamentista foi uma disputa política, estratégica e econômica entre os Estados Unidos e a União Soviética no fim da Segunda Guerra Mundial. Após especulações sobre quem seria o dono de uma bomba soltada no Japão, que todo mundo achou que era os Estados Unidos, os soviéticos começaram a investir mais na tecnologia, dando início à corrida armamentista. Então, eles investiram em pesquisa e tecnologia. E os Estados Unidos também desenvolveram muitas coisas, como a internet, a tecnologia do celular, a robótica e a engenharia genética. Só que isso também foi um elemento psicológico. Por quê? Tava todo mundo com medo de uma catástrofe nuclear e foi uma guerra psicológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. E, tipo assim, os Estados Unidos, através do cinema, por exemplo, projetavam uma imagem negativa dos soviéticos, deixando, tipo assim, colocando o comunismo como ruim e enaltecendo totalmente o capitalismo. E também teve muitas coisas que aconteceram nessa época, tipo, o presidente do Brasil na época era o João Goulart, ele caiu, teve umas guerras na Indochina, teve a guerra do Irã e do Iraque, e também um evento muito marcante foi a Cuba, que contou com o apoio dos soviéticos, o Fidel Castro e o Che Guevara contaram com o apoio da União Soviética. Então, eu vou falar um pouco sobre algumas revoluções que ocorreram ainda durante o período da Guerra Fria. Uma das mais importantes foi a Revolução da China, que ocorreu no ano de 1949, mas estava sendo preparada desde o ano de 1935, liderada por Mao Tse-tung. Bom, e o que foi essa Revolução Chinesa? A Revolução Chinesa foi uma marcha por todo o país com o objetivo de uma mudança cultural, uma nova filosofia de vida com as ideias comunistas. Certo? E aí, o Mao Tse-tung andou por todo o país para tentar colocar isso na cabeça do povo e tudo mais. Até então, a China era um país capitalista, certo? E aí ele queria mudar, pegar o governo para implantar o comunismo na China. Agora falando um pouco, né, sobre a Revolução Cubana, que ocorreu em Cuba, praticamente à barba dos Estados Unidos, um país capitalista. E no ano de 1953, Fidel e o seu grupo, eles tentaram tomar o poder de Fulgencio Batista, que até então era um cara com ideologias capitalistas, alinhado com os Estados Unidos. Mas Fidel e o seu grupo acabaram sendo presos, mas anos depois eles foram libertados pelo próprio governo. Meio que o governo os desculpou. Já em 58, Fidel Castro se juntou com Ernesto Che Guevara, um cara muito estrategista, e eles foram para um lugar chamado Serra Mestre, que lá eles começaram a juntar com toda a população da cidade, juntar com o povo e implantar ideias, falar um pouco sobre a mudança, o que eles queriam mudar, trazer ideias socialistas, comunistas e falando que queriam um novo governo. Até então a população foi gostando dessa ideia, se juntou com o Ernesto e o Fidel Castro, e até que eles foram no ano de 1959, eles foram para Havana, que lá eles tomaram o poder de Batista, e Batista, né, alinhado com os Estados Unidos, bobo nem nada, acabou indo para Miami, nos Estados Unidos. Agora sobre a Guerra do Vietnã, que ocorreu na década de 60, que foi um conflito entre o Vietnã do Norte, um país socialista, comunista, contra o Vietnã do Sul, que era um país capitalista com grande influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, vendo que o Vietnã do Norte começou a apresentar características socialistas, incentivou o Vietnã do Sul a partir para a guerra. Dessa maneira, o Vietnã do Sul começou a perder várias batalhas, começaram a perder muito. Os Estados Unidos decidiu enviar as suas tropas, as suas forças, os seus exércitos. Chegando lá, os soldados estadunidenses tiveram uma grande surpresa, pois era um local desconhecido, eles não sabiam direito, era um solo desconhecido, um terreno desconhecido. Dessa maneira, o Vietnã do Norte fizeram várias armadilhas, faziam passagens subterrâneas,
e dessa maneira vários soldados estadunidenses morreram durante essas batalhas. E as famílias lá nos Estados Unidos começaram a pressionar muito o governo dos Estados Unidos. Poxa vida, por que você está mandando os soldados, os nossos familiares, os nossos filhos para essa guerra, sendo que não é um país perto da gente, sendo que eles não estão atacando a gente? E começou a pressionar muito o governo. E já em 75, os Estados Unidos parou, deixou de mandar todos os seus soldados, retornou quase todos. E em 75, o Vietnã se tornou um país comunista. Bom, eu vou falar um pouco da sociedade e da cultura durante a Guerra Fria. Como muitos sabem, igual os meninos já falaram anteriormente, a Guerra Fria não foi uma guerra em si, entre aspas, né? Porque no período teve várias outras guerras. Mas a sociedade estava temendo uma guerra nuclear. Ou seja, foi um período de grande tensão, porque todo mundo estava com medo, porque teoricamente naquela época uma guerra nuclear poderia acabar com a população mundial. Então todo mundo estava com medo. E os Estados Unidos se envolveu em várias guerras naquele momento. E uma delas era a do Vietnã. E para a população estadunidense, aquela guerra não tinha o mínimo de sentido. Porque eles tinham acabado de passar por uma guerra. Para que eles iam querer outra, gente? Todo mundo sabe que é um baita sofrimento. Então, e eram mandados jovens de família mais carentes, negros, ou seja, aquilo criou uma grande revolta. E vários grupos minoritários se rebelaram contra isso, porque eles não concordavam. E realmente, né? É de não concordar. E as pessoas, vários artistas famosos aderiram ao movimento, até o John Lennon, que era ex-integrante da banda Beatles. E o que aconteceu? Todo mundo, os hippies, criaram vários movimentos a fim de que essa guerra acabasse. E a tensão era tanto nos Estados Unidos que eles tinham mais problemas no interior do país do que na guerra mesmo do Vietnã. E a sociedade fazia pressão para que isso acabasse logo, porque para eles isso não era bom. E nessa mesma época surgiu um movimento intelectual e artístico nos Estados Unidos que chamava contracultura, porque todo mundo sabe que o capitalismo americano dominou o mundo ocidental. E esse movimento, eles eram meio que contra esse capitalismo americano e propunha outras visões sobre a estética que eles pregavam. Nessa mesma época, uma criança norte-americana ligou para o rádio pedindo para que o governo acabasse essa Guerra Fria, porque ela estava com muito medo de que pudesse ter uma guerra nuclear. E isso chegou até nas mãos do presidente norte-americano, que chegou até a se encontrar com o presidente russo no território russo. E isso meio que aliviou a tensão, sabe? Isso foi mais um alívio para as pessoas. E foi assim. Segundo historiadores, a Guerra Fria termina com dois principais acontecimentos, sendo esses o fim da URSS em 1991, sendo gerado por uma crise que se instaurou em todo o bloco soviético, tanto econômica quanto política, e também pela queda do Muro de Berlim, em 1989, que foi um marco visível que simbolizou o fim dos regimes socialistas no leste europeu. Após a sua derrubada, os regimes socialistas foram caindo um a um, e em outubro de 1990, as duas Alemanhas foram finalmente unificadas. A Guerra Fria provocou incontáveis consequências, tanto política, quanto econômica, quanto social, em todo o mundo, inclusive no Brasil.
Entre essas consequências, podemos citar a formação de alianças militares como a OTAN nos países capitalistas e o Pacto de Varsóvia nos socialistas, o aumento da produção armamentista, o aumento de conflitos políticos e diplomáticos envolvendo os Estados Unidos e a URSS, o desenvolvimento de redes de espionagem militar e política por ambas as partes, a extinção de relações de qualquer tipo entre países capitalistas e socialistas, a criação de sistemas de sabotagem militar, o aumento de propagandas anticomunistas em países capitalistas e o aumento de propagandas anticapitalistas em países comunistas, várias guerras e revoluções que foram surgindo após ter a Guerra Fria como pano de fundo, como por exemplo a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã e a Revolução Cubana. E, além disso, é necessário dar um destaque especial para a corrida armamentista e espacial, que foi uma forma de provar para o mundo a superioridade de um ou de outro sistema político-econômico. Quando falamos das consequências que tivemos no Brasil, é importante lembrar que o Brasil se associou aos Estados Unidos, ou seja, ao bloco capitalista. Portanto, nós tivemos o rompimento de relações comerciais com a União Soviética, o aumento, principalmente durante a ditadura militar, da perseguição aos defensores do comunismo, do socialismo, e o aumento da influência política e militar e econômica dos Estados Unidos sobre o Brasil.